lá no final da Bíblia está a carta de Tiago. Nós vamos ler no capítulo 1, do verso 1 em diante. Os irmãos acharam? Amém? Pega na mão de quem está do seu lado e diga assim para ele: sorria, você está sendo provado. Sorria, você está sendo provado. Esse é o tema da mensagem que eu quero ministrar essa noite. E você, antes de pensar, caramba, o pastor Lediel foi para o Egito, acho que o sol lá queimou os neurônios dele, né? Sorrir na provação, mas não é uma coisa que eu estou dizendo. Dá uma olhada no que Tiago diz. A partir do verso 1 diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações. Saudações. Versículo 2: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. A perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e será-lhe concedido. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá alguma coisa do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. O verso 12, olha o que diz o verso 12: feliz é a pessoa, ou feliz é o homem, que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Amém? Irmãos, quando nós falamos de prova, de provação, eu pelo menos, quando estava na escola, quando era criança, adolescente, eu odiava a prova. Né? Quando era ainda prova de matemática, de física, de química, a gente já tinha um embrulho no estômago durante o dia, né? Nem dormia direito pensando nessas provas. A provação continua na nossa vida, na nossa existência. Lá na escola testa conhecimento. Durante a vida vai testar outras coisas. Hoje mesmo eu estava conversando no aconselhamento pastoral, orientando uma pessoa que chegou dizendo: pastor, estou passando numa provação muito grande. Porque o meu namorado me deixou e algumas semanas depois ele já estava com outra, eu estou indignado, estou perdido, minha faculdade já começou a ir por água abaixo, não estou nem conseguindo trabalhar e assim por diante. Ou seja, trouxe uma provação da vida e reconheceu que não estava conseguindo lidar com aquilo. E esse versículo, até mandei para alguns irmãos hoje, o verso 12, chega a dizer que feliz é a pessoa que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida. E o verso 2, que a gente leu ali: considerem motivo de grande alegria passar por provação. Antes de a gente olhar esse versículo, precisamos entender quem que está escrevendo. Quem está escrevendo é o Tiago. Alguns pensam que esse Tiago é aquele Tiago discípulo de Jesus. Jesus tinha os 3 mais perto, né? O Pedro, o Tiago e o João. Mas não, o Tiago, discípulo de Jesus, ele é o primeiro discípulo a ser morto. Então ele morre já bem logo depois da ressurreição de Cristo. O Tiago que nós estamos falando, essa carta foi escrita depois do ano 44. Esse Tiago era o irmão de Jesus. Jesus teve alguns irmãos. Nós sabemos que teve esse Tiago, provavelmente depois Jesus era o mais velho. Jesus teve um irmão chamado Judas. Esses meninos, eles cresceram com Jesus, e quando Jesus estava com 30 anos, Jesus era provavelmente o homem da casa até os 30 anos, porque é bem provável que o José havia morrido. Pastor, como que você sabe disso? Porque quando Jesus vai fazer o seu primeiro milagre, registrado lá em João 2, nós vamos ver que
O escritor diz que Jesus foi convidado e a mãe de Jesus foi convidada. Só que nenhum escritor daquela época colocava a mulher sem falar do marido. José não aparece. José, a última menção dele é quando Jesus tinha 12 anos e eles levam ele ao templo. Depois, provavelmente nesse inteirinho, José morreu, Jesus assume ali o papel de homem da casa e Jesus ajuda a educar esses meninos que estavam crescendo com ele, que eram adolescentes e assim por diante. Provavelmente o Tiago junto. Quando Jesus, aos 30 anos, se revela como Messias, começa a fazer milagres, começa a ensinar, esses meninos respeitavam, sabia da integridade, sabia da fidelidade, mas João vai dizer que eles não acreditavam em Jesus. João capítulo 7 e verso 5 diz que eles não acreditavam com Jesus. Agora, depois que Jesus ressurge, depois que Jesus vence a morte, Paulo vai dizer que Jesus tem um encontro particular com esse Tiago. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 15 e verso 7. Esse Tiago, quando tem um encontro com Cristo ressurreto, ele se torna um dos mais fervorosos seguidores de Jesus, a ponto dele ser um dos discípulos principais depois na igreja primitiva. É chamado de uma das colunas da igreja juntamente com Pedro. Gálatas 2 e 9. Esse, então, é quem escreve agora essa carta, uma carta muito prática, ensinando a igreja de Cristo a respeito de muitas coisas. E ele começa dizendo assim: essa carta eu estou endereçando às 12 tribos dispersas. Mas espera aí, as 12 tribos de Israel? Mas os judeus naquela época, a maioria não cria em Jesus. Para quem que ele estava escrevendo? É bem provável que ele estava escrevendo para judeus cristãos, judeus que acreditavam em Jesus, porque ele começa saudando em nome do Senhor Jesus Cristo. Essas pessoas, nessa época que ele escreve, já estavam sendo perseguidas. Muitos deles foram expulsos de Jerusalém, expulsos das suas cidades, expulsos das suas casas, tiveram que abandonar tudo para poder sobreviver por amor a Cristo. Então agora Tiago está escrevendo para eles e Tiago fala algo que parece maluquice. Como nós lemos no verso 2, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o passar por diversas tribulações ou provações, na versão que nós lemos. Pastor, Tiago bateu a cabeça, então qual o problema dele? Tiago estava dizendo que a gente precisa ficar feliz, comemorar quando alguma coisa ruim acontece? Puxa, eu perdi o emprego, uau, vamos fazer uma festa. Eu bati o carro, vamos celebrar. Meu casamento está indo por água abaixo, o dia mais feliz da minha vida, é isso? Não, vai além disso. Tiago, ele está dizendo que, quando as provações chegam na nossa vida, nós não precisamos desanimar, nós não precisamos andar cabisbaixo, nós não precisamos nos frustrar. Por quê? E aí ele vai dizer o porquê. Porque todas as provações daqueles que estão em Cristo têm um propósito, ou seja, aqui ele já mostra que não é maluquice. Há um sentido lógico para nós estarmos tranquilos, alegres, quando as provações chegarem na nossa vida. Por quê? Porque eu sei o propósito por trás dessa provação. E o primeiro propósito, ele vai deixar bem claro, olha só o verso 3. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. A prova da escola de matemática que eu fazia era para testar o meu conhecimento em matemática. E na minha época eu não sabia nada, né? Era reprovado, tinha que fazer de novo. Na vida, Tiago está deixando bem claro, chega tribulações e provas na nossa vida para testarem a nossa fé. Ou seja, ele está dizendo que na hora que o problema bate na sua porta, você mostra na íntegra no que você acredita. Quando o problema bate na sua porta, quando a crise chega, quando a provação está presente, você revela no que você crê. Lá em Reis, 2 Reis capítulo 6, nós vamos ver que Israel está em guerra com o povo da Síria.
O rei sírio está indignado, por quê? Ele arma uma emboscada nesse caminho e o povo de Israel passa por lá. Ele arma uma emboscada deste lado, o povo de Israel passa para lá. O rei da Síria fica indignado, coloca o pelotão. Quem é o X9? Quem é que está entregando a gente? Eles, na hora, falam, não é nenhum de nós. Lá em Israel tem um profeta Eliseu. Tudo que você pensa e você fala até no seu quarto, ó rei. Ele sabe, o Deus deles revela. Vamos pegar esse camarada. Montam um exército, vão na cidade de Dotã, onde estava Eliseu. Exército cerca. De manhã cedo, o servo de Eliseu acorda, lava o rosto, abre a porta e quando ele vê, tem um exército enorme de sírio, cercando eles, pronto para matar. Ele fecha a porta e volta correndo para dentro e diz, ferrou, morremos, já era. Eliseu, vamos se despedir porque o exército veio te matar, e veio matar a mim também, já era. Olha só, revelou a fé dele em quê? Em nada. Mas Eliseu, que tinha fé no seu Senhor, foi lá, olhou para fora e disse, descansa, está tudo bem. Como descansa, está tudo bem? Você não está vendo esse exército inimigo? Eliseu faz uma oração que revela no meio da crise aonde estava a sua fé. Deus, por favor, abre os olhos desse moço. E os olhos espirituais daquele moço são abertos. Quando ele olha para fora, ele consegue ver que o exército de Deus era muito, muito, muito maior que o exército inimigo. Crise, a fé de Eliseu estava ativa. A fé de Geazi estava para baixo. Na crise, na provação, revela no que nós cremos. Nós vamos ler, por exemplo, a oração de Abacuque. Lá em Abacuque, capítulo 3, Abacuque foi um profeta. Um profeta que viu Jerusalém ser cercada, viu Nabucodonosor destruir Jerusalém, viu o rei Nabucodonosor da Babilônia levar o povo cativo para a Babilônia, e ele se lamenta, ele chora, mas no fim de tudo, a sua oração revela aonde estava a sua fé. Ele vai orar assim, mesmo que a figueira não floresça, não havendo fruto na videira, faltando safra de azeitona, não havendo produção de alimento nas lavouras ou ovelhas no curral, eu me alegrarei no meu Deus, o Deus da minha salvação, Ele é o meu soberano. Nós podemos contar a história de Davi, de Daniel, de tantos outros, que no momento da crise, sabiam em quem confiava. Um dos propósitos da provação é revelar se a tua fé está alicerçada. Quando nós olhamos a parábola de Jesus, a parábola do semeador, onde ele diz que o semeador saiu a semear e jogou várias sementes. Umas caíram ali no caminho e os passarinhos pegaram. Uma caíram nos espinhos, os espinhos sufocaram. Umas caíram aonde tinha pedregulhos. E olha só, quando Jesus vai aplicar, se caíram pedregulhos. Lucas 8:13, olha o que ele diz. Aqui caiu sobre os pedregulhos, sobre as pedras, são o quê? As pessoas que ouvindo a palavra recebem com alegria. Esses mas não têm raiz. Eles creem apenas por algum tempo e, na provação, desistem e se desviam. Provação está aí, para trazer à tona aonde está a tua fé. A tua fé está em Jesus? Se a tua fé estiver em Jesus, você consegue passar pela provação de cabeça erguida, firmado na rocha. Tem um outro propósito da provação. O texto vai deixar bem claro. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Eu já preguei sobre perseverança e disse, é a virtude de toda, é a rainha de todas as virtudes. Porque você pode ter todas as virtudes, ser amoroso, ser humilde, ser paciente, mas se não tiver acompanhado a perseverança, vai ser uma roda gigante. Um dia está bem, um dia está mal. Um dia é paciente, outro dia não é. Um dia é amoroso, outro dia não é. Tem que acompanhar a perseverança com todas as outras virtudes. É a rainha de todas. E a perseverança é que nos leva a desfrutar a bênção do Senhor. Só que eu desenvolvo perseverança como? Como que nós aprendemos todas as habilidades da vida? Aprende a orar? Orando. Aprende a ser paciente? Pescando. Por isso que eles falam para quem está estressado, né? Vai pescar.
Por quê? Porque lá ele vai pescar, ele vai ter que exercer muita paciência, porque não dá peixe. Quer ver quando você vai pescar com o pastor Ricardo, que é pé frio? Não dá nada. Você fica olhando a água, olhando a natureza, silêncio, está exercendo a paciência, consequentemente, está se tornando paciente. Tudo na vida nós aprendemos fazendo. Como que eu vou aprender a ser perseverante se não tem nada que exige que eu seja perseverante? Se as coisas chegam fácil, se eu não preciso lutar, batalhar, ir atrás, não desistir. Então, Tiago já deixa bem claro algo que é lógico na vida. Quando vem provações, não desanima, é para vocês continuarem persistindo. Vai na luta, não pare. Quantos exemplos nós temos na Bíblia de perseverança? Se lembra da mulher Ciro-fenícia, a mulher lá em cima, na Síria, chamada de também mulher cananeia, uma filha há tempos endemoniada. Ela ouve que Jesus chegou na sua cidade. Ela desesperada vai atrás de Jesus. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia da minha filha que está terrivelmente endemoniada. Jesus nem dá bola para ela. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia da minha filha que está terrivelmente endemoniada. Jesus não dá bola para ela. Os discípulos começam a cutucar Jesus. Por favor, Jesus, manda essa mulher embora. Olha, nós viemos descansar, nós viemos orar, nós viemos aqui ter uma reunião pessoal nossa dos discípulos. Essa mulher está chamando a atenção. Jesus se volta para aquela mulher e diz: mulher, não é certo pegar o pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos. Ou seja, eu vim para os judeus, você não é judia. Jesus estava testando a fé dela. Mas ela foi perseverante. Senhor, eu sei, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos filhos. Oh, mulher, grande é a tua fé. Vai, que a tua filha está liberta. Essa mulher perseverou, mesmo Jesus aparentemente sendo duro com ela. Perseverou e a vitória veio. As provações servem para te lapidar, te fazer uma pessoa perseverante. E olha só a continuação do versículo 4. Perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhe faltar coisa alguma. Fala para quem está do seu lado, você precisa amadurecer. Aprovação, quando é acompanhada da nossa perseverança, nós não desanimamos, nós aprendemos lições importantes na vida, nós nos tornamos maduros, e o texto diz, e íntegros. Aqui, a gente começa a entender os propósitos de Deus para a nossa vida. Nós já oramos hoje sobre os teus sonhos, sobre os locais que Deus quer te colocar, sobre as vitórias que você quer alcançar. E eu sei que tem planos para a sua vida. Agora, muitas das vezes, nós não estamos preparados para receber a bênção que Deus tem para nos entregar. Tem gente que ora pedindo, Senhor, me dá dinheiro, eu quero ganhar na Mega Sena. Não vai ganhar. Deus não vai dar dinheiro, sabe por quê? Porque não amadureceu ainda. Parece menino, que quando ganha dinheiro vai para o bar comprar chicletes, né? Tem gente que se ganhar hoje 1 milhão, ele acaba com a família dele. Ele acaba com a vida dele. Tem gente hoje que se Deus responder a oração que ele está pedindo com urgência, ele destrói com a vida dele. Então o que o Senhor faz? Permite a aprovação, treinar para ele ser perseverante, aprender algumas habilidades, desenvolver integridade, maturidade, para que quando ele estiver pronto, a bênção seja uma bênção bendita e não uma bênção maldita. Uma bênção que vai trazer problemas para ele, para a família dele e para a fé dele.
Vocês estão entendendo? Por isso o texto continua dizendo, olha o que o texto vai falar. Estava falando de provação e entra agora na sabedoria. Olha o que diz o verso 5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, e lhe será concedida. Sabedoria vai muito além de informação recebida e armazenada. Sabedoria é saber aplicar o conhecimento nas práticas do dia a dia. É por isso que você vai ver doutores que não são sábios, gênios que são uma enciclopédia, são neófitos nos relacionamentos, perderam já alguns casamentos, não têm o respeito dos filhos, não têm um amigo verdadeiro, gênios que não são sábios. E você vai ver pessoas analfabetas que ainda não aprenderam o ABC e não conseguem decifrar as letras, mas são extremamente sábios. Têm o respeito do filho, respeito da sociedade, são fiéis ao Senhor, admirados por onde passam. Por quê? Tem sabedoria. O Senhor, Ele está dizendo, através da boca, da escrita de Tiago, quem não tem sabedoria, peça a mim, peça a Deus, que dá liberadamente. Agora, o texto diz que todos vão receber sabedoria? Não. Olha o que o texto diz. Peça, mas peça com fé. Peça com fé. Como que nós pedimos sabedoria ao Senhor? Qual é a nossa ferramenta de diálogo com Deus? Oração. É por isso que lá atrás, Salomão ele vai dizer que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Tem gente querendo adquirir sabedoria hoje, desprezando o relacionamento com Deus. Isso não vai dar certo. Não vai chegar a lugar nenhum. Agora, quando se tem fé, pede sabedoria, tem intimidade na oração, Deus responde. E daí, Tiago vai dizer algo que já acontece muito hoje. Tem um monte de gente achando que pedir sabedoria a Deus é um passe de mágica. Olha o que ele diz, verso 6. Peça, porém, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Você já parou para olhar o mar? Vem a onda, daqui a pouco volta, some. Pessoas inconstantes, uma hora tão, uma hora não tão. Olha o que ele diz no verso 7. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois estes têm mente dividida e é instável em tudo o que faz. Ah, Deus, me dá sabedoria, porque eu quero conquistar aquela mulher. Daqui a pouco, ah, Deus, me dá sabedoria, porque eu quero aprender a viver sozinho. Pessoas estáveis. Um dia quer, um dia não quer. O Senhor diz, esse tipo de pessoa não vai receber a sabedoria divina. Porque são pessoas que ainda não têm, não são estáveis. Pessoas que não sabem nem o que quer. Pessoas que vivem um relacionamento com Deus de aparência. Pessoas que chegam, ah, Deus me dá isso, me dá aquilo, mas nem estão de fato orando com o coração. Então Tiago ele está dizendo, não adianta. Quem quer receber sabedoria divina, luz na caminhada, discernimento para as escolhas do dia a dia, peça com fé. É lá no relacionamento com Deus, é lá no joelho dobrado, é lá no quarto trancado, clamando, buscando, desejando. E daí a gente começa, voltando lá atrás, fazer uma ponte. Por que Salomão pediu tanta sabedoria? Porque Salomão, no capítulo 4 de Provérbios, ele fala que o meu pai me ensinou a pedir sabedoria, e que amarre ela no seu coração, busque com toda a diligência e alma. E a gente olhando para o pai de Salomão, Davi, alguém que tinha intimidade com o Senhor, alguém que orava, alguém que sabia que aos pés do Senhor é a fonte da sabedoria. Você está entendendo o recado de Deus? Nós precisamos entender então essas duas grandes verdades, para nós conseguirmos, diante de uma tribulação, diante de um problema, ter o coração em paz e vivermos vidas constantemente abençoadas. Primeiro, entender o propósito
da bênção, e segundo, entender que a sabedoria divina é que nos faz enxergar um futuro glorioso, mesmo a circunstância momentânea parecendo desfavoráveis. E o final, como nós lemos ali o verso 12, feliz o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida, que Deus tem para aqueles que o amam. Pastor, o que o senhor então quer que a gente leve dessa mensagem? Eu quero que você saia daqui enxergando o problema que você tem, eu sei que todos aqui têm problema, enxergando a prova que você está passando como uma grande oportunidade de amadurecimento, uma grande oportunidade de crescimento, de desenvolver a tua fé e desenvolver a integridade no teu coração. No final da conversa com essa moça que tinha perdido o namorado hoje, ela conseguia enxergar que talvez ela vivenciava o melhor momento da sua vida, porque era ingênua nos relacionamentos, não tinha inteligência emocional, precisava crescer, precisava desenvolver para quem sabe um dia, quando construir um lar, fosse um lar sólido. Eu paro para olhar a palavra de Deus e eu me lembro da história de José, filho de Jacó. Um menino que tem um sonho, ele sonha que os irmãos estão se curvando diante dele. Será que eu vou ser alguma coisa grande? Será que eu vou ser um rei, um governador? E ele conta o sonho. Quando aquele menino despreparado, filhinho de papai, tratado com todas as regalias, fala isso, o que os irmãos fazem? Desprezam. Você está louco, cara? Você vai reinar sobre nós? Ele é vendido pelos irmãos, e daí começa a provação, escravo no Egito, enganado pela esposa de Potifar que calunia ele, olha as provas, jogado no cárcere, na masmorra, esquecido pelo amigo que ele interpreta o sonho. O tempo vai passando, o menino vai aprendendo com as provações. No tempo certo, é chamado perante o rei do Egito, Faraó, se torna governador do Egito. Os anos de fome chegam, e quem que aparece lá no Egito? Os irmãos. Aquele que quando ele era um menino desprezado, desprezível, sem aparência, nunca acreditavam que o sonho deles realizaria. Porque eles olhavam e viam que aquele menino não tinha preparo nenhum para ser governador. Só que agora, quando eles chegam lá, eles não reconhecem José. José era um homem poderoso. José era um homem preparado. José era aquele quem administrava todo o reino do Egito. Eles não conseguiram fazer assimilação até o momento que José se revela e diz: eu sou aquele que lá atrás vocês venderam como escravo. Como que aquele menino se tornou esse cara imponente, poderoso, com uma capacidade absurda de administração? Provação atrás de provação, lapidação atrás de lapidação. A gente gosta de falar da vida de José, quando ele está com o cetro na mão, governando o Egito. Mas talvez a gente nunca parou para pensar quantas lágrimas derramaram-se nesse processo, quanto choro, quanto momento de solidão, quanta oração diante do Senhor. Mas a provação foi bem aproveitada. José foi aprovado, e o Senhor cumpriu os propósitos na vida dele. Eu quero que você se coloque em pé. Eu quero que você entenda algo nesta noite. Talvez, com a mentalidade que você está hoje, você não vai ver acontecer aquilo que Deus tem reservado para você. E a provação está aí, o problema chegou. O que você está fazendo com ele? Você está blasfemando de Deus? Você está reclamando da vida? Você está apenas murmurando e dizendo: minha vida é só problema, Deus se esqueceu de mim.
Ninguém me ama, ninguém me quer. Ó vida, ó céus. Ou você vai dobrar o seu joelho e pedir: Senhor, me dá sabedoria para lidar com esse problema. Lapida o meu coração. Me ensina a ser melhor. Me prepara para mim desfrutar dos teus sonhos e projetos para a minha vida. E Deus vai fazer. Porque quem ora com fé, quem pede, Ele dá. O Senhor está te preparando para uma grande vitória. Se você reprovar na prova, ela vai continuar até que você seja aprovado. Portanto, não negligencie a busca pela sabedoria. Aprenda, supere, seja perseverante, e o Senhor vai te abençoar. Coloca a mão no teu coração e eu quero orar por você. Deus, eu sei que essa palavra teve endereço. Eu sei que essa palavra era para algumas pessoas que estão aqui nessa noite, que precisavam, Senhor, aprender um pouco mais a respeito das provas e provações que nós enfrentamos. Faz-nos entender, Senhor, que em cada dificuldade há uma oportunidade de crescimento. Faz-nos entender, Senhor, que diante de cada provação há uma lição a ser aprendida, e que nós venhamos entender que seremos aprovados e receberemos a recompensa quando estivermos maduros, íntegros, preparados para receber aquilo que tu projetaste para a nossa vida. Tira, Senhor, todo engano e confusão das nossas mentes e nos enche de sabedoria divina, para que nós venhamos tomar as decisões certas, também no momento da crise. Nós pedimos a tua bênção, Senhor, em nome de Jesus.